Então, ainda abordando, né, os textos de Freud sobre a sexualidade feminina, que ele publicou em 1931, e a feminilidade, né, que faz parte das novas conferências introdutórias, né, à psicanálise, que Freud publica em 1933. Né? Hoje eu inicio essa videoaula, né, falando sobre a castração, o gozo autoerótico e a hostilidade com relação à mãe. No 16º parágrafo de Sobre a Sexualidade Feminina, texto de 1931, página 294, Freud vai abordar a atividade fálica na menina a partir da masturbação clitoriana. Afirma que essa se apresenta, abre aspas, quase sempre de maneira espontânea e de início certamente sem fantasia. Fecha aspas, página 294. 16º parágrafo. Não se recorre à fantasia, né, eu acrescento, porque essa masturbação clitoriana, né, segundo Freud, deriva, a princípio, do próprio cuidado corporal que é dispensado à menina por aqueles que, por exemplo, ao lavar e trocar uma criança, tocam-lhe o corpo, né, e não deixam de excitá-lo, dar-lhe um tratamento erógeno. A fantasia, por sua vez, aparece quando, segundo Freud, a mãe, a ama de leite, né, ou a babá são situadas como sedutoras. Mas Freud, em 1931, 16º parágrafo, página 294, não deixa de também considerar as circunstâncias onde, né, a sedução tenha operado de fato, né, então, ou seja, quando houve de fato uma sedução, isso vai perturbar, então, segundo Freud, abre aspas, regularmente o curso natural dos processos de desenvolvimento e vai implicar, abre aspas, amplas e duradouras consequências, fecha aspas. Então, Freud considera, né, a sedução por um adulto podendo compor, né, isso que ele vai detectar como uma fantasia, né, mas ele não desconsidera, né, a possibilidade de que, em algumas circunstâncias, a sedução pode mesmo ter acontecido. Porém, né, para discernirmos como se processa o deslocamento da mãe para o pai como objeto de amor ou de investimento libidinal, é preciso nos concentrarmos sobre o que Freud, no texto de 1931, 17º parágrafo, páginas 294, 295, apresenta-nos sobre a proibição da masturbação, que, como já destaquei, desde a minha leitura comentada aqui em outras videoaulas, né, de O Declínio do Complexo de Édipo, é essa proibição da masturbação que marca como castração, né, é isso que vai ser marcado como castração, tanto para os meninos quanto para as meninas. No caso feminino, além de a proibição concernente ao gozo autoerótico masturbatório implicar a oportunidade para que esse gozo seja abandonado, que se desloque um pouco dele, essa proibição, no caso das mulheres, torna-se também, segundo Freud, abre aspas, um motivo de revolta contra a pessoa proibidora. Página 294, 16º parágrafo. E essa pessoa proibidora, no caso das meninas, por sua vez, é a mãe ou seu substituto. Assim, a mãe é abandonada
pela filha como objeto de amor ou de investimento libidinal, porque se imporia, né, sobretudo aí no período do complexo de Édipo, como quem lhe proíbe a satisfação autoerótica. Haveria, portanto, um duplo abandono concernente ao gozo masturbatório, né, no caso das mulheres. Abandona-se uma parte do corpo, né, então o gozo masturbatório é abandonado, né, e um abandono também da mãe, né, da mãe que se apresenta, digamos assim, como fora do corpo. O rancor relativo à mãe, que impediria a satisfação masturbatória da menina, desempenha, portanto, segundo Freud, abre aspas, um importante papel em seu desligamento da mãe, fecha aspas. E como o complexo de Édipo não se completa, né, propriamente nas mulheres, esse mesmo motivo é reiterado quando a mãe, pelo menos nos tempos de Freud e de modo geral, até bem recentemente nos nossos, era aquela que tomava como, abre aspas, dever, né, proteger a castidade da filha, fecha aspas. Freud, 1931, página 295, 17º parágrafo. Além disso, quando a visão do genital masculino faz uma menina considerar seu genital como, abre aspas, um defeito, essa desvalorização da feminilidade, fecha aspas, acaba por ser também uma desvalorização, abre aspas, da mãe, fecha aspas. Então, partes extraídas do texto de Freud, 1931, página 295, 18º parágrafo. Assim, a ligação inicial para a mãe, com a mãe, tem para a menina uma interrupção, né? Sofre uma importante interrupção, determinada, né, abre aspas, pela recriminação por não tê-la concebido com o genital correto, isto é, por tê-la parido como mulher. Fecha aspas, Freud, 1931, página 295, 20º parágrafo. Essa hostilidade acaba também por se referir à própria satisfação oral, ou seja, aos primórdios da satisfação autoerótica derivada da amamentação, pois Freud também articula esse tipo de restrição, né, à satisfação autoerótica, né, a concepção por parte da filha de que a mãe, em função ou não da existência de outros filhos, não a amamentou de modo suficiente ou durante um tempo suficiente. A recriminação com relação à mãe já se impôs, portanto, bem antes do período propriamente edípico. E na sua conferência sobre a feminilidade, Freud, desde 1933, página 325, 13º parágrafo, chega não apenas a situar esse tipo de reclamação com relação ao pouco de leite dado pela mãe, como a uma interpretação, sublinho o termo interpretação, por parte da criança, de que houve, abre aspas, falta de amor, fecha aspas, materno. Porém, mesmo evocando alguns motivos que poderiam justificar essa ausência de um signo de amor no âmbito da amamentação, Freud, em 1933, página 325 e 326, conclui que, abre aspas, qualquer que tenha sido a situação real, é impossível,
e grifo esse é impossível, que a recriminação da criança se justifique com a frequência que a encontramos. Fecha aspas. Em outros termos, há uma espécie de exagero, de excesso nessa reclamação dirigida à falha da mãe com relação à satisfação oral. E assim, não essa hostilidade, essa hostilidade dirigida à mãe, então, na verdade, ela não se pauta propriamente pelo que se deu, né, no âmbito factual da amamentação ou das manifestações do que consideramos como amor materno. Esse exagero e esse excesso têm uma dimensão que considero pulsional, ou seja, tem a ver com a própria exigência constante e imperiosa das pulsões com relação à satisfação, que de um modo ou de outro vai se processar, porque, como nos ensina Freud, as pulsões sempre se satisfazem. Na conferência sobre a feminilidade, essa dimensão pulsional é evocada, a meu ver, na formulação que Freud, no texto de 1931, página 326, 13º parágrafo, faz sobre o que eu chamaria, a partir de Freud, a avidez insaciável da criança. Abre aspas, a avidez da criança, segundo Freud, pelo primeiro alimento, é absolutamente insaciável, a ponto de a criança nunca conseguir superar a perda do seio materno. Fecha aspas. Assim, verificamos que a perda do seio materno não é pura e simplesmente um acontecimento relativo ao desmame, né, ou alguma outra intercorrência negativa, né, experimentada factualmente com relação à amamentação. A avidez insaciável da criança nos mostra o quanto o objeto que a pulsão contorna não é a parte do corpo materno onde se encontram as glândulas mamárias. Tampouco é o leite. Trata-se, né, esse objeto que a pulsão contorna, né, sobretudo, então, aí, a pulsão como pulsão parcial, né, esse objeto se refere, né, a um vazio que a persistência do sugar na criança, para além da amamentação, ou até no sugar do polegar durante a própria vida uterina, né, intrauterina, vão corporificar. Considerando, então, que a mãe, mesmo restringindo a satisfação libidinal, também lhe dá corpo, por exemplo, na amamentação e com outros cuidados aos filhos, Freud, no texto de 1931, página 297, 21º parágrafo, afirma que, abre aspas, nas primeiras fases da vida amorosa, é evidente que a ambivalência constitui a regra, fecha aspas, para todos os sexos e pode-se conservar como, entre aspas, um traço arcaico ao longo de toda uma vida. Porém, a ambivalência endereçada à mãe acaba por se fazer mais presente e intensa por parte das filhas, porque, em geral, no caso dos meninos, nos diz Freud, a hostilidade passa a ser deslocada e concentrada no pai. Vocês vão encontrar essas referências no texto de 1931, no 22º parágrafo, página 298. Né? Então, na conferência, né, a feminilidade, né, nós vamos encontrar, né, como eu já mencionei, Freud, né, se referir, né,
sem especificar propriamente o que se passa, né, com o sexo feminino, né, a poderosa ligação da criança com a mãe e de como que o fim que determina, né, essa poderosa ligação vai dar lugar a uma ligação com o pai. E Freud vai sustentar que esse que ele chama de destino habitual, mesmo indicando-nos, abre aspas, o caminho a seguir, fecha aspas, não implica pura e simplesmente, né, uma troca de objeto, ou apenas uma passagem pela qual o pai passa a estar no lugar antes ocupado pela mãe. Freud, 1933, página 324, 12º parágrafo. É nesse contexto que aparece a referência freudiana, né, à hostilidade como uma espécie de afeto que nos demonstra o quanto a troca de objeto, mesmo se efetivando, não destitui a ligação à mãe de um lugar privilegiado na vida erótico-libidinal dos seres humanos. Já vimos como essa hostilidade, embora se apresente também por parte dos meninos com relação à mãe, acaba se concentrando na vertente masculina e propriamente enquadrada pelo complexo de Édipo, no pai como um rival. Portanto, é possível concluirmos que a hostilidade com relação à mãe é mais marcante para a sexualidade feminina que para a sexualidade masculina. Nessa direção, na Conferência sobre a Feminilidade, 1933, página 325, a referência à hostilidade pode ter ainda mais lugar quando aplicada ao que acontece às mulheres. Abre aspas. O afastamento em relação à mãe ocorre sob o signo da hostilidade. A ligação com a mãe acaba em ódio. Fecha aspas. E, abre aspas, um ódio dessa espécie pode tornar-se extremo e durar a vida toda. Ele pode, mais tarde, ser cuidadosamente supercompensado. Uma parte dele, via de regra, é superada e a outra parte persiste. Fecha aspas. Essa persistência, sublinho o termo, da hostilidade, né, também sublinho esse termo, na relação com a mãe, dá lugar na psicanálise a toda uma elaboração no que concerne as mulheres sobre a devastação feminina, possível de se apresentar tanto nas relações mãe e filha, quanto em certos impactos que um homem ou mesmo uma parceira sexual pode ter na vida de uma mulher. A propósito desses impactos, as considerações freudianas sobre o primeiro e o segundo casamento na vida das mulheres já nos permitem discerni-los. Eu vou falar disso logo em seguida. Mais uma vez, verificamos que uma espécie de persistência no âmbito da sexualidade feminina, né, está sempre presente e que isso infinitiza, né, que é uma outra expressão que eu extraio de Lacan, a feminilidade. Sobre o primeiro e o segundo casamento, no texto de 1931, página 297, 20º parágrafo, Freud se refere à persistência da ligação com a mãe e mesmo da própria hostilidade dirigida à mãe a partir de uma experiência que muitas mulheres têm com dois casamentos. Abre aspas. A ligação com a mãe precisa acabar, justamente por ser primeira e tão intensa, semelhante
ao que se pode observar com frequência nos primeiros casamentos de mulheres jovens, realizados com a mais intensa paixão. Fecha aspas. Em ambos os casos, primeiro casamento e relação primordial com a mãe, abre aspas, a atitude amorosa fracassaria em virtude dos inevitáveis desenganos e do acúmulo de ocasiões para agressão, fecha aspas. E assim, os, abre aspas, segundos casamentos, via de regra, acabam muito melhor, fecha aspas, isto é, tendem a ser mais bem-sucedidos que os primeiros casamentos. Por sua vez, na conferência sobre a feminilidade, essa referência aos dois casamentos e sua relação com a hostilidade materna e o desligamento da relação com a mãe é mais claramente elucidada no primeiro, nos seguintes termos, né? Então, assim, no primeiro casamento, abre aspas, o marido, inicialmente herdado do pai, com o tempo, assume também a herança da mãe, fecha aspas. De modo que, abre aspas, a segunda metade da vida da mulher seja preenchida pela luta contra o marido, da mesma forma como a primeira, mais curta, o foi pela revolta contra a mãe. Página 339. Portanto, esgotada essa reação, ou seja, essa nova vivência de revolta contra a mãe, representada no primeiro marido, abre aspas, um segundo casamento pode facilmente se configurar de modo muito mais satisfatório, né? Porque o segundo marido, né, ocuparia um lugar diferente desse do primeiro, né? Porque o segundo marido não seria mais tomado, né, por uma mulher como sendo, né, um equivalente inconsciente da própria mãe. Por fim, esses dois textos de Freud sobre a feminilidade, né, e a sexualidade feminina, né, nos permitem também verificar como que Freud antecipa, né, toda uma discussão que vai acontecer muito mais tarde sobre as diferenças de gênero e a diversidade sexual. Então, com relação ao que hoje em dia é chamado de diversidade sexual e a concepção atual de uma diversidade sexual não limitada ao binarismo, né, homem e mulher, parece-me importante registrar a seguinte passagem de Freud no texto de 1931, página 304, 33º parágrafo. Aspas, no corpo houver apenas uma única substância que produz excitação sexual, ou duas delas, ou um número incontável delas, fecha aspas, cabe à psicanálise ensinar, abre aspas, a conceber uma única libido e que, por sua vez, reconhece metas, portanto, modos de satisfação ativos ou passivos. E, nessa oposição atividade-passividade, né, abre aspas, sobretudo na existência de anseios libidinais de metas passivas, está contido o restante do problema. Fecha aspas, 1931, página 304, 33º parágrafo. Em outros termos, a diversidade dos modos sexuais de gozo, a psicanálise responde com a unicidade da libido, né? Como sendo energia sexual capaz de tomar várias formas e diferentes objetos, mas sempre se mantendo como sexual.
Também com relação às considerações atuais sobre a diferença de gênero, já pude destacar o quanto Freud se antecipa quando aborda o tema da diferença anatômica a partir de consequências psíquicas experimentadas com relação ao que se experimenta corporal ou socialmente em termos de anatomia. Porém, na Conferência sobre a Feminilidade, Freud vai nos permitir associar a temática atual sobre os gêneros muito mais como uma referência da psicologia que da psicanálise. Nesse contexto, ele destaca que a diferença sexual para a psicanálise, abro aspas, não é psicológica, fecha aspas, tampouco é pautada na, abre aspas, convenção. Texto 1933, página 316, quarto parágrafo. Trata-se de uma distinção referida ao que Lacan, bem mais tarde, vai tematizar como modos de gozo, como modos diferentes de satisfação, como diferenças entre a satisfação orientada por uma meta ativa e a satisfação orientada por uma meta passiva. E Freud, então, nesse contexto, destaca que, abre aspas, é preciso uma grande porção de atividade para que uma meta passiva se estabeleça. Por fim, como já destaquei, ele demarca a singularidade da psicanálise, é uma expressão dele, pelo interesse de investigar como uma mulher se torna mulher. É uma expressão de Freud. Se torna mulher. Página 318, texto 1933, sexto parágrafo. Já vimos o quanto esse tornar-se mulher não dá lugar a uma forma fechada, definitiva, universal, bem como o quanto esse tornar-se convoca a sexualidade feminina e a própria feminilidade ao infinito. O desafio, enfrentando várias análises de mulheres, é como que essa relação ao infinito não vai tornar uma dimensão infernal. Como essa direção ao infinito poderá dar lugar ao que uma canção de Marisa Monte, lembrada certa vez pelo psicanalista francês Éric Laurent, pôde designar como infinito particular. A singularidade da psicanálise é de, com cada analisante, poder entrar nesse infinito particular e habitá-lo para além do inferno da devastação feminina. Então, com isso, termino as videoaulas que a gente dedicou aí em toda uma sequência sobre textos de Freud relacionados ao tema da diferença sexual. Muito obrigado, espero que tenha sido produtivo e útil aí para vocês.